Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre números primos e sobre o teorema fundamental da aritmética, tá? Também conhecido como teorema da fatoração única. Então, vamos lá. Bom, primeiro, o que é um número primo, né? O número primo é um número inteiro maior do que 1, tá? Que tem exatamente dois divisores inteiros positivos. Então, seja P um número inteiro, P maior do que 1, dizemos que P é primo, se P tem exatamente dois divisores positivos. Que são quais? 1 e P. Tá? Às vezes a gente vê algumas definições meio falhas, né? Meio falhas não, falhas mesmo, de números primos. Por exemplo, número primo é um número que tem dois divisores. Não é, né? Porque o único número que só tem dois divisores é 1. Né? Os divisores dele são 1 e menos 1. Todo número tem pelo menos 4 divisores. Porque se eu não disser divisores positivos, eu estou incluindo os negativos também. Então, por exemplo, o número primo tem 4 divisores. O 1, o P, o menos 1 e o menos P. Então ele tem exatamente dois divisores positivos. A razão para isso, para esse tipo de confusão, é que, por exemplo, existem livros muito antigos que tratam de números primos, e eles são tão antigos que eles foram escritos, por exemplo, Os Elementos de Euclides, ele é um livro que tem 22 séculos de idade, e ele foi escrito numa época em que não se sabia ainda o que eram números negativos. Na verdade, os números negativos demoraram um tempão para serem entendidos como números, realmente. Então, por isso que a gente tem alguma confusão. Lá, o Euclides, quando escrevia número, ele o número para ele era número positivo. Então, ele não tinha a necessidade de dizer positivos, porque os números negativos para ele não existiam. Né? Ele não reconhecia números negativos. Então, a gente tem que ser um pouco mais preciso aqui. Né? E essa definição ela está ok, porque nós estamos exigindo que ele tenha exatamente dois divisores positivos e que ele seja maior do que 1. É maior do que 1, isso exclui o 1, exclui também o 0, né? E exclui os negativos. Então, por exemplo, menos 2, menos 3, menos 5 não são primos, certo? Menos 2 é menos 1 vezes o primo 2. E menos 5 é menos 1 vezes o primo 5. Tá? Nós dizemos que eles são associados. Tá? Então o número menos 5 é associado ao primo 5. Por que isso? Porque se a gente não tivesse esse tipo de distinção, se, por exemplo, os negativos também fossem primos, então nós já perderíamos a unicidade da fatoração. Por exemplo, o 6 eu poderia escrever como sendo 2 vezes 3, mas também como sendo menos 2 vezes menos 3. E, obviamente, o 2 e o 3 são diferentes de menos 2 e menos 3. E aí eu teria duas fatorações distintas. Eu não quero isso. Tá? Então, essa questão de considerar os primos como positivos, mais ainda como maiores do que 1, elas têm esse objetivo, né? O objetivo de evitar ambiguidades no modo de escrever um número como produto de primos. Tá? Então, com essa definição, nós podemos trabalhar um pouco aqui com primos. Né? Se você tem um número inteiro, vamos considerar aqui também para simplificar as coisas, se n é um número inteiro e n é maior do que 1,
dizemos que N é composto tá? Bom, aqui a definição de primo eu vou sublinhar também. Dizemos que ele é composto se N puder ser escrito como um produto de dois elementos menores. Quer dizer, basta que eu diga que o A é maior do que 1 e menor do que N. Isso vai obrigar o B a também estar nesse intervalo. Porque, por exemplo, se o B fosse 1, por exemplo, o A teria que ser N. Se o B fosse N, o A teria que ser 1. E como o A por conta dessa restrição, ele é positivo, o B tem que ser também. E o B é um divisor de N, então o B tem que ser menor ou igual a N e maior ou igual a 1. E também não vai poder ser igual a esses extremos por conta da restrição do A. Então você tem aqui essa definição de número composto. Ou seja, o número composto é um número que pode ser quebrado em partes menores, onde esse quebrado significa escrito como um produto. Tá? Então eu posso fatorar o N numa fatoração não trivial. O que seria uma fatoração trivial? Escrever o N como sendo 1 vezes N, ou N vezes 1. Isso aí não adianta, né? Não é uma fatoração de fato. Tá? Mas, por exemplo, escrever 6 como sendo 2 vezes 3 é uma fatoração de fato, e por isso o 6 é um número composto. Tá? Então, os números maiores do que 1 só podem ser primos ou compostos. Tá? Se o número for primo, ele não pode ser composto. Por quê? Porque o número primo só tem 2 divisores positivos. E aqui, quando eu escrevo o N como sendo A vezes B, automaticamente o A vai ser um divisor de N e o B vai ser um divisor de N, e o A não vai poder ser 1 nem N. Então esse N aqui tem pelo menos 4 divisores. Tem o 1, tem o N, tem o A e tem o B. Tá? Claro, o A e o B podem ser iguais, o N pode ser um quadrado, mas pelo menos um divisor a mais do que os dois que seriam necessários, seriam os únicos possíveis no caso em que ele é primo, fazem com que o número composto não possa ser primo. Tá? Então, números, por outro lado, se ele é primo, ele não vai admitir uma decomposição desse tipo. Tá? Então, você tem 2 tipos de números positivos, os positivos maiores do que 1, né? Os primos e os compostos. O número 1, ele não é nem primo nem composto. Tá? Ele é uma unidade, ele é um número que tem uma outra natureza. Nos inteiros, o 1 e o menos 1 são unidades. Tá? O 0 também ele não está, digamos, ele não entra em consideração quando nós falamos sobre decomposição em primos. E os negativos, eles podem ser tratados simplesmente trocando o sinal. Quando você troca o sinal, ele rebate, vai virar um positivo. Então, se você pega um número menor do que menos 1, esse número pode ser transformado no número maior do que 1, trocando o sinal dele. Tá? Muito bem, então o que é que interessa aqui para a gente? Primeiro, o primeiro fato é o seguinte, eu vou botar uma afirmação aqui. Afirmação é todo inteiro maior do que 1 é primo, ou pode ser escrito como produto de primos, como produto de primos. Tá? Então vamos ver como é que funciona isso, né? A demonstração disso é por indução, tá? Vamos ver como é que é. Vamos demonstrar. Demonstração. Vamos pegar um N, né? Vamos começar com o primeiro N possível. Os inteiros aqui são maiores do que 1, então o primeiro N é 2. Então o primeiro N a considerar é 2 e o 2 é primo. Tá? Eu posso ir um pouquinho adiante, pegar o seguinte, que é 3, que é primo também.
Quando eu pego o terceiro número possível, que é o 4, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 2. Então ele é um produto de dois primos. Então, para os primeiros, a gente checa por inspeção e percebe que vale a afirmação. Tá? Então vamos supor o seguinte: suponha, e essa é a hipótese de indução, que para um dado n, para n inteiro e maior do que, no caso aqui, maior do que 2, né? Se k for um número maior ou igual a 2 e menor do que n, k é primo ou produto de primos. Essa é uma hipótese de indução um pouco diferente daquela que aparece no primeiro princípio de indução. Isso aqui é o que a gente chama de segundo princípio de indução. Tá? Eu tenho uma determinada propriedade que eu verifico para um primeiro valor possível, e eu suponho que essa propriedade vale em todo o intervalo que vai desde o primeiro até antes do número que eu considerei, esse número n. Então estou supondo que a afirmação que eu quero demonstrar vale para todos os números que são menores do que n. Então qualquer número que é menor do que n, qualquer k que é maior ou igual a 2 e menor do que n, ou já é um primo, ou pode ser escrito como produto de primos. Tá? Sendo assim, nós queremos mostrar que a mesma propriedade vale para o n. Então, n é primo, nós sabemos que ele é primo, ou composto. Se ele for primo, não tem nada para fazer. Quer dizer, se o n for primo, acabou. Porque o que eu quero mostrar é que o n é primo ou produto de primos. Se o n for composto, então isso aqui não tem nada para fazer. Né? Isso aqui, ok. Se ele for composto, então o que é que vai acontecer? Você vai ter n igual a vezes b, onde o a é menor do que n e maior do que 1, maior do que 1, e o b também. Tá? Então, veja, o a e o b satisfazem a condição da hipótese de indução. Quer dizer, ser maior do que 1 é a mesma coisa de ser maior ou igual a 2. Então, o a e o b podem ser colocados no lugar desse k aqui. Então, o a e o b, sobre o a e o b, pela hipótese de indução, nós sabemos que eles são primos ou produto de primos. Ora, se o a é um produto de primos ou um primo, e se o b é um produto de primos ou um primo, o produto dos dois vai ser um produto de primos, com certeza. Tá? Então, o n, que é o produto de a e b, vai ser um produto de primos. Porque aqui você vai ter, digamos que o a seja primo e o b seja primo. Então, o n é o produto de dois primos. Digamos que o a seja primo e o b seja produto de primos. Então, aqui eu vou ter um produto onde o a vai se juntar aos primos que aparecem aqui na decomposição do b. E se os dois forem produtos de primos, eu junto os primos que aparecem aqui na decomposição do a e os primos que aparecem na decomposição do b, e eu vou obter um monte de primos aqui cujo produto vai ser n. Então, de qualquer forma, de qualquer modo, n é produto de primos. Isso era o que a gente queria demonstrar. Tá? E a gente demonstra isso por indução. Produto de primos. Tá? E aí, pelo segundo princípio de indução, o resultado vale para qualquer número inteiro maior do que 1. Certo? Claro que aqui a gente ainda não tem a unicidade, né? A gente só está dizendo que todo inteiro é maior do que 1. É primo ou pode ser escrito como produto de primos. Mas a gente ainda vai ter a unicidade. Bom, vamos adiante um pouquinho. Daqui a pouco a gente chega na unicidade. Uma pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: existe uma quantidade finita ou infinita de primos? E a resposta já foi dada pelo Euclides, né? A gente tem um teorema. Que a gente pode enunciar de um modo assim, meio desleixado, né?
existe uma infinidade de primos. Se você for olhar lá nos elementos de Euclides, o que vai aparecer é um enunciado um pouco mais confuso. É alguma coisa mais ou menos assim. Dado uma certa quantidade de primos, existe um primo maior do que qualquer primo, qualquer uma desses primos, né, que você considerou antes. Os gregos eles tinham uma espécie de horror ao infinito, então eles evitavam falar de infinidade, essas coisas. Tá? Então eles só diziam que era. E a demonstração da demonstração vai ficar clara, a demonstração que a gente vai fazer é a demonstração do Euclides, a demonstração que está lá nos elementos. Na demonstração fica claro que o Euclides faz é produzir um primo que com certeza está fora de um determinado conjunto fixado de primos. Quer dizer, você tem um determinado conjunto de primos, você consegue produzir outro. Então, vamos considerar aqui um certo conjunto de primos. Então, a gente pode fazer alguma coisa assim. Suponha que P igual a P1 até Pn seja o conjunto dos n primeiros primos. A gente produz o seguinte número aqui, n igual a P1. Eu vou multiplicar todos os p's, todos esses primos, e somar 1. Tá? Quando a gente faz isso, a gente está produzindo um número que não vai... Bom, primeiro, esse é um número maior do que 1. Então, pelo resultado que a gente acabou de demonstrar, existe um primo que divide esse número. Quer dizer, esse número n ou é primo, ou ele vai ser um produto de primos. De qualquer modo, esse número é divisível por algum primo. Então, pelo resultado anterior, existe P' que divide N. E daí, esse primo não pode ser um desses aqui. Por quê? Se P fosse igual a algum PI, algum desses primos aqui, então a gente teria a seguinte contradição. O PI divide N e o PI, por que ele divide N? Porque o PI é o P, tá? E o PI dividiria o P1 até Pn, porque ele é um dos fatores. E isso implicaria que o PI teria que dividir a diferença, N menos P1 até Pn. Mas essa diferença aqui é igual a 1. Então eu teria que o P, que é a mesma coisa do PI, divide 1. Mas um primo não pode dividir 1, porque o primo é um número maior do que 1. Tá? Uma das propriedades de divisibilidade é que se A divide B, então o valor absoluto de A é menor ou igual que o valor absoluto de B, ou B é zero. Mas como aqui o B não é zero, como o 1 não é zero, o fato de PI dividir 1, e claro, o 1 só tem dois possíveis divisores, ele mesmo ou menos 1. E esse PI, claro, é um número maior do que 1, então isso aqui é uma contradição. Que absurdo. O absurdo veio de onde? Veio de supor que o P é um dos primos que eu já tinha nesse conjunto. Tá? Então o absurdo veio daqui. Ó. Supor que o P é um dos PIs. Então o P não pode ser um desses PIs. Então o P é outro primo. Então, logo, o P não pertence a esse conjunto. Então, dado um certo conjunto de primos, conjunto finito de primos, eu consigo produzir um primo que não está nesse conjunto. Eu posso repetir esse processo indefinidamente. Eu pego o P aqui, coloco aqui, chamo o P de Pn mais 1. E aí eu tenho um conjunto com um elemento a mais,
E eu repito isso aqui e consigo produzir outro primo. Tá? Então isso mostra que o conjunto dos primos não pode ser finito. Tá? Então existe uma infinidade de primos. A gente acabou de repetir a demonstração do Euclides, é uma demonstração que já está em livro há 2.200 anos, que é uma coisa impressionante. Né? Não deixa de ser impressionante o fato de algo tão antigo ainda não só ser válido, como ser algo muito bonito. Né? Tem uma elegância tremenda aqui essa demonstração. Certo? Então, bom, diante disso, agora nós vamos fazer um outro resultado do Euclides, que é o seguinte. Se você tem, a gente chama isso de lema de Euclides, porque está lá nos elementos também. E é o seguinte, se P é primo, e P divide um produto, então P divide A ou P divide B. Então, um primo que divide um produto, ele divide um dos fatores. Bom, diante do que a gente já sabe sobre a divisibilidade, esse resultado ele fica não muito difícil de demonstrar, né? Pelo seguinte. Primeiro, uma observação que é importante é a seguinte: se você tiver se o P já dividir A, não tem o que fazer. Né? Então vamos supor que o P não divide A, e sob essa hipótese eu vou ter que demonstrar que o P necessariamente divide o B. Então, supondo que o P não divide A, isso aqui implica que o MDC entre P e A tem que ser 1. Por quê? O MDC entre P e A é um número inteiro positivo D, certo? Esse D divide A e o D também divide P. Mas como o P é primo, isso aqui, o fato do D dividir P, implica que o D é igual a 1 ou o D é igual a P. Mas veja que o D é igual a P e o D divide A implicaria o quê? Se isso aqui for válido e isso aqui for válido também, eu teria que o P dividiria A. Né? Porque o D seria o P e o D divide A, então o P dividiria A. Mas eu estou supondo que o P não divide A. Estou supondo exatamente o contrário. Tá? Então isso aqui não pode acontecer. Já que isso aqui não acontece, essa hipótese aqui não vai acontecer. Então eu vou ter que ter a outra. Quer dizer, o D tem que ser igual a 1. Tá? Portanto, se um primo, note que tem que ser primo, se um primo não divide um número, ele é relativamente primo com esse número. Ele é o MDC entre P e esse número tem que ser 1. Bom, mas no que é que isso vai ser útil para a gente? Né? A gente sabe que o teorema de Bachet-Bizot diz o que para a gente? Que vão existir dois inteiros, certo? Um M e um N, tais que isso aqui acontece. A PM mais AN é igual a 1 com M e N inteiros. Podem ser negativos também. Mas isso significa o seguinte, eu posso pegar essa igualdade agora e multiplicar por B. Quando eu multiplico por B, eu vou ficar com PMB mais ABN igual a B. E o que é que eu sei? A minha hipótese é de que o P divide AB. E claramente o P divide esse produto aqui, porque o P está aqui, ó, é um dos fatores. Então, se o P divide PMB e o P divide AB, o que implica que o P divide ABN, essas duas coisas juntas implicam que o P divide essa soma, né? PMB mais ABN, ou seja, o P divide B.
que era o que a gente queria demonstrar. Então, quando um primo divide um produto, ele tem que dividir um dos fatores. Se ele não dividir o A, ele tem que necessariamente dividir o B. Bom, então com isso acho que a gente já tem os ingredientes para fazer a unicidade, né? Ou seja, é o que a gente chama de teorema da fatoração única ou teorema fundamental da aritmética. Então, teorema, a gente já tem a existência, né? A gente já sabe que todo número maior do que 1, então se você tem um n inteiro, n maior do que 1, então a n pode ser escrito vamos ajeitar aqui, escrito de modo único a menos da ordem, porque o produto a multiplicação é comutativa, né? Então a menos da ordem, como produto de primos. É claro que ele pode ser um primo já, né? Se ele for um primo, eu estou admitindo que esse escrever como produto de primos admite leva em consideração o produto com um fator só, tá? Então isso aqui é um abuso de linguagem, digamos assim. Tá? Então o correto seria dizer o n é um primo ou pode ser escrito de modo único como produto de primos. Mas admitindo a possibilidade de um produto ter um fator só, eu posso escrever assim. Como é que a gente demonstra isso? Tá, é uma observação. Esse fato aqui não foi percebido pelo Euclides, tá? Não aparece explicitamente nos elementos essa unicidade. Tá? O primeiro lugar onde aparece isso de modo explícito é um livro escrito, publicado pelo Gauss em 1801, chamado Investigações Aritméticas, que é um livro muito importante para a teoria dos números. Tá? Então, mas vamos lá, vamos fazer a unicidade. Como é que a gente faz a unicidade? Vamos supor que existam duas maneiras. Então, vamos supor que o n possa ser escrito como o produto de R primos, esses P's aqui esses P's são todos primos, tá? E os Q's aqui que aparecem, Q1 até Qs também, todos primos. Tá? E aí o que é que a gente vai fazer? Como o n é o mesmo, esse produto aqui, P1 até PR, é igual ao produto Q1 até Qs. Bom, já que os produtos são iguais, cada um desses primos divide todo esse produto aqui. Então, em particular, o P1 divide esse produto Q1 até Qs. Certo? Porque o P1 multiplicado pelo produto que vai do P2 até o PR é esse inteiro que está do lado direito. Então, esse inteiro que está do lado direito é um múltiplo de P1, portanto, o P1 divide esse produto que está aqui do lado direito, né, dos Qs. Ora, mas o que a gente sabe sobre do lema de Euclides, né? Lema de Euclides, o lema de Euclides diz que se o número primo divide o produto de dois inteiros, ele vai ter que dividir um dos dois. Ora, mas eu posso separar esse produto assim, eu posso separar esse produto como Q1 vezes o produto que vai do Q2 até o Qs. Então, o P1 vai dividir o Q1 ou o P1 vai dividir o produto dos outros. Se o P1 dividir o Q1, ok. Se o P1 dividir o produto dos outros, eu posso separar esse produto dos outros como Q2 vezes o produto que vai do Q3 até o Qs. E aí eu faço a mesma coisa. Então, se eu fizer isso um número finito de vezes, ou seja, S menos uma vezes, eu vou chegar à conclusão de que o P1 divide o Q1, ou o P1 divide o Q2, ou etc., ou o P1 divide o Qs. Ou de um modo mais simplificado, existe um I aqui entre 1 e S,
algum dos Qs, né? Então existe um I tal que P1 divide esse QI, certo? Nesse ponto, é interessante que a gente altere a ordem, se for necessário, altere a ordem dos Qs de tal modo que a gente possa supor que o P1 divide o Q1. Tá? Então, a gente escreve assim, alterando a ordem dos Qs, se necessário. Uma observação, o plural, quando a gente faz plural de letra, a gente escreve assim, né? QQ, a gente não lê assim, a ordem dos QQ, a gente lê a ordem dos Qs, tá? Se necessário. Podemos supor que P1 divide Q1. Ora, mas isso implica que P1 é igual a Q1. Por quê? Veja, o P1 é primo e o Q1 também é primo. Os únicos divisores do Q1 são 1 e ele mesmo. Mas o P1 não pode ser 1, porque o P1 é primo. Então o P1 vai ter que ser igual ao Q1. Tá? E aí você vai ter P1 igual a Q1 e você volta aqui para cima e cancela o P1 com o Q1. Aí você, depois de fazer esse cancelamento, você vai ter esta igualdade aqui, P2 até PR igual a Q2 até QS. Bom, e aí, claro que você pode repetir a mesma coisa que foi feita aqui. Tá? O que a gente acabou de fazer, a gente pode fazer de novo. Ou seja, o P2 vai dividir o produto dos Qs, e daí eu posso, o P2 vai dividir algum dos Qs, eu posso rearrumar esses Qs e supor que o P2 divide o Q2, então o P2 vai ser igual ao Q2 e eu posso cancelar o P2 com o Q2. E claro que eu vou continuando a fazer isso até onde eu puder. Vamos supor que o S seja maior do que o R. Se o S for maior do que o R, eu vou esgotar todos os P's, porque eu vou ter mais Qs do que P's, porque eu estou supondo que o S é maior do que o R. Então eu esgotaria todos os P's e ainda sobrariam Qs. Então isso implicaria que o 1 desse lado aqui, ao cancelar todos os P's, eu obteria 1. Isso seria igual a Q R mais 1 até QS. Mas isso é uma contradição, porque todos os primos são maiores do que 1. Eu tenho um produto de números maiores do que 1 e o resultado está dando 1. Esse produto aqui é maior do que 1. Então isso é uma contradição. É um absurdo. Absurdo que vem de supor que o S é maior do que o R. Então isso aqui implica que o S é menor ou igual a R. Da mesma forma, se eu supuser que o R é maior do que o S, eu vou chegar na contradição, porque aí eu vou ter mais P's do que Q's, aí eu vou cancelar todos os Q's e ainda vão sobrar P's. E aí, da mesma forma, eu vou ter um produto de primos dando 1. Tá? Então, analogamente, S menor do que R gera uma contradição. Gera contradição. Logo, o S tem que ser maior ou igual que R também. Ora, como eu tenho S menor ou igual que R e maior ou igual que R, essas duas coisas juntas implicam que o S e o R têm que ser iguais. Então eu tenho exatamente a mesma quantidade de P's e de Q's, e pelo que a gente acabou de fazer, eu posso igualar cada P com cada Q, mudando a ordem quando necessário. Então, na verdade, essas duas decomposições não são distintas. Eu tenho uma decomposição só. Então, eu tenho uma maneira só de escrever um número inteiro maior do que 1 como produto de primos. Tá? Então, essa unicidade ela é importante porque com ela nós conseguimos escrever, ou conseguimos definir algumas funções e conseguimos fazer resolver um monte de problemas, né?
Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Parece que não tem nada a ver, mas a gente vai usar a fatoração única aqui. Exemplo. O logaritmo de 5 na base 3 é um número irracional. Por quê? Vamos supor que o logaritmo de 5 na base 3 seja um número do tipo m sobre n. Bom, como esse logaritmo aqui é um número positivo, certo? Eu posso supor que o m e o n são inteiros positivos. Tá? Então, isso aqui implica, pela definição de logaritmo, que 5 é igual a 3 elevado a m sobre n. E aí, elevando todo mundo a n, eu vou ter 5 elevado a n igual a 3 elevado a m. Mas aqui eu tenho um número inteiro igual a outro número inteiro, então eu tenho dois números inteiros iguais, e esse aqui só tem, a decomposição dele em fatores primos é 5 elevado a n, ou seja, os únicos fatores primos dele são 5. E esse aqui, os únicos fatores primos dele são 3, mas isso é impossível. Isso não pode acontecer com m e n naturais por conta da fatoração única. Tá? É a fatoração única que mostra que isso aqui é uma contradição. Tá? Absurdo, porque aí eu teria duas fatorações diferentes do mesmo número natural. O absurdo veio de supor que o logaritmo é um número racional, então ele não pode ser. Não pode ser racional. Tá? Bom, então a gente pode depois tentar fazer alguns exercícios sobre isso. Na verdade, a gente já fez alguma coisa, né? Mas eu queria relembrar esses fatos que a gente viu em sala de aula. E depois a gente faz algumas aplicações disso. Por exemplo, aquelas funções do número de divisores, da soma dos divisores, e a própria função phi de Euler, que a gente vai definir mais na frente, elas podem ser calculadas para números inteiros sobre os quais a gente conhece a fatoração. Se a gente conhecer a fatoração do número, a gente tem uma informação muito importante, fatoração como produto de primos. Né? E o fato dela ser única também garante a existência dessas funções. Tá? Mas depois a gente vai discutir isso aí. O que eu queria falar era só sobre a definição de primo, a infinitude da quantidade de primos e essa unicidade da fatoração. Tá bom? Então por hoje era isso que eu tinha para falar. Abraço.